Quando usar ou não usar o pino cursado no motor? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui e ative as notificações para você ser avisado sempre quando eu postar um vídeo aqui no YouTube. Meu nome é Otávio, seja bem-vindo a Star Preparações e bora pro vídeo. Antes da gente falar se vale a pena usar ou não usar um pino cursado, a gente precisa entender o que é um pino cursado, o que vai influenciar no motor, o que vai alterar dentro do meu motor quando eu instalo uma peça dessa aqui. Basicamente, eu coloquei alguns pontos chaves aqui para a gente dar sequência nesse vídeo. E o primeiro ponto-chave aqui é o seguinte: o que é um pino cursado? O pino cursado nada mais é do que um pino excêntrico. O que é um pino excêntrico? Basicamente, ó, esse pino aqui é um pino velho que eu tenho aqui. Esse aqui é um pino original. Nota que ele é normal. Eu vou fazer um desenho aqui, ó, só para vocês entenderem. O pino normal é assim. E o pino excêntrico, ele tem o centro deslocado. Basicamente, assim, ó. Quando o pino ele é excêntrico, ele tem o centro deslocado, ele vai alterar a posição central da biela, ele vai deslocar a biela. Quando ele desloca a biela aqui no virabrequim, vai aumentar o curso do virabrequim. Ou seja, o curso nada mais é do que esse centro aqui, ó, o centro do pino determina o curso desse virabrequim. Se eu desloco o centro do pino aqui do virabrequim, se eu deslocar ele para cima, eu vou aumentar o curso aqui total desse virabrequim, beleza? Então, basicamente, o pino cursado, ele é um pino excêntrico que desloca o centro aqui do pino. Quando ele desloca o centro do pino, ele aumenta o curso do virabrequim, beleza? Vamos lá, ó. Segundo ponto, como ele aumenta o curso? O curso, como eu expliquei aqui para vocês, ele é determinado por esse centro aqui, deixa eu mostrar desse lado, por esse centro aqui, ó, do pino. Então esse centro aqui, a volta que ele dá aqui, é o curso total desse virabrequim. Um exemplo, esse virabrequim é da CG 150. Ele tem 57,84 milímetros de curso. Aonde eu acho essa informação, Otávio? Essa informação está no manual de serviço da motocicleta ou na ficha técnica da motocicleta. Você também encontra o curso do virabrequim do motor em específico que você está analisando ou que você tem. Da moto que você tem ou da moto que você quer saber o curso do virabrequim. Beleza? Então, basicamente, quando eu desloco esse centro aqui, certo? Para a parte superior, eu aumento o curso do virabrequim do meu motor. Pode ser através de um pino cursado, igual esse aqui, que seria um pino excêntrico, onde o centro é deslocado. Nota que a posição dos furos aqui no virabrequim vai se manter originalmente. Só que o centro aqui, ó, no eixo no pino excêntrico, ele é deslocado alguns milímetros. Ou seja, ele tem um raio aqui de deslocamento, podendo ser 1 milímetro, 2 milímetros ou 3 milímetros, certo? Isso é o que a gente encontra hoje no mercado, que seria o raio de aumento. Então, quando eu desloco aqui o centro do furo, eu aumento o curso do virabrequim. Você vai encontrar um pino cursado sendo vendido assim: pino cursado de 1 milímetro, pino cursado de 2 milímetros, pino cursado de 3 milímetros. Só que quando fala 1 milímetro, significa o raio, beleza? E não o diâmetro. O diâmetro, basicamente o raio, ele é 2 vezes para chegar ao diâmetro total, certo? Ou seja, se a gente tem aqui, ó, o raio é o total, círculo total, ou o diâmetro, desculpa, é o círculo total, certo? O diâmetro aqui é o círculo total, o raio é a metade. Então, quando a gente fala assim, eu estou com um pino cursado aqui e ele é de 2 milímetros, está falando, isso está indicando que ele é 2 milímetros no raio. Então, logo, quando eu instalo esse pino cursado aqui no meu motor, ele vai aumentar
se ele é de 2 milímetros, ele vai aumentar 4 milímetros no curso total, porque os 2 milímetros é só no raio. Se eu pegar aqui um paquímetro aqui, ó, para você identificar a medida do pino cursado, é só você posicionar basicamente no centro dele aqui, ó, na parte superior, aonde tem esse desnível para cima aqui do pino excêntrico. Você vai pegar um paquímetro, vai encostar ele no centro aqui e vai colocar dessa forma assim, ó. Aqui, ó, a gente tem 2 milímetros, certo? Então esse pino cursado aqui, ele é de 2 milímetros no raio, certo? Quando eu tenho 2 milímetros no raio aqui, ó, 2 milímetros no raio, vai aumentar 4 milímetros na circunferência total, ou seja, no diâmetro total, porque o raio é metade do diâmetro, beleza? Então, logo, eu tenho 2 milímetros na parte superior e 2 milímetros na parte inferior. Quando eu instalo um pino de 2 milímetros, eu aumento 4 milímetros no curso do virabrequim. Se eu compro um pino cursado de 1 milímetro, eu aumento 2 milímetros no curso do virabrequim. Ou seja, basicamente é o dobro, certo? Então vamos lá, se eu coloco um pino de 1 milímetro, é igual a 2 milímetros. Se eu coloco um pino de 2 milímetros, é igual a 4 milímetros. É sempre o dobro, porque a gente está falando do raio. Se eu coloco um pino de 3 milímetros, eu aumento 6 milímetros no curso do virabrequim. Ou seja, eu subo, basicamente quando eu instalo uma peça dessa aqui, certo? Eu subo 2 milímetros. Então, se eu coloco 1 milímetro de pino cursado, vai aumentar 2 milímetros, então é 1 milímetro para cima e 1 milímetro para baixo, certo? 1 milímetro para cima, 1 milímetro para baixo. Se eu coloco de 2, 2 para cima, 2 para baixo. Se eu coloco de 3, 3 para cima, 3 para baixo, certo? Isso aqui vale também para você acertar o motor, ou seja, quando eu coloco um pino cursado, a biela e o pistão vai subir. Se eu coloco um pino cursado de 2, a biela e o pistão sobe 2 e desce 2, além aqui do original, certo? Porque o pino é excêntrico, beleza? Então, basicamente, é assim que o pino excêntrico, ele aumenta o curso do virabrequim. Existem outras maneiras de se aumentar o curso do virabrequim, Otávio? Sim, através do próprio virabrequim. Como assim? Aqui a gente tem a furação original. Se você quer aumentar o curso do virabrequim através do próprio virabrequim, sem a utilização de um pino cursado, através de um pino original, você precisa deslocar o furo aqui do virabrequim. Ele está nessa posição central, então aqui eu tenho o raio, certo? A metade para cima e metade para baixo, que é o curso original desse virabrequim, certo? Se eu quiser aumentar o curso desse virabrequim, basicamente eu tenho que fazer uma solda e refurar ele mais para cima aqui, ou seja, refurando mais para cima na medida que eu quero, eu vou aumentar o curso do virabrequim do meu motor, certo? Só que para isso eu vou precisar fazer a alteração aqui nas bolachas do próprio virabrequim. E para fazer essa modificação, é bom que você envie o seu virabrequim para quem seja especializado e faça esse tipo de trabalho no virabrequim original, beleza? Do contrário, é mais fácil você comprar um pino cursado, fazer a instalação e também fazer as modificações, que é o que eu vou falar até o decorrer do final desse vídeo, beleza? Que é muito necessário quando você instala um pino cursado para você ter durabilidade, beleza? O próximo tópico aqui, ó, é o que acontece quando aumenta o curso. Basicamente, quando você aumenta aqui o curso do virabrequim, vai se aumentar a cilindrada do motor, ou seja, vai aumentar a capacidade cúbica do meu motor. O que é a capacidade cúbica, Otávio? Capacidade cúbica é a cilindrada total que o seu motor tem. E a cilindrada total que o seu motor tem, ela é determinada pelo curso do virabrequim e diâmetro do pistão. Então essas duas peças alteram a cilindrada do motor, certo? Somente por essas duas peças, ou seja, diâmetro do cilindro, certo? Ou diâmetro do pistão e curso total do virabrequim. Somente esses dois fatores alteram a cilindrada, ou seja, alteram a capacidade cúbica do motor, certo? Nada além disso vai alterar a cilindrada. Coloquei uma biela maior, altera a cilindrada? Não vai alterar.
Quando você coloca uma cilindrada quando você coloca uma biela maior, você altera a posição que o seu pistão vai ficar no cilindro, mas você não altera a cilindrada do seu motor, beleza? Coloquei válvula maior, comando, nada disso vai alterar a cilindrada do motor, beleza? O que altera a cilindrada do motor é o diâmetro do pistão ou cilindro e o curso total do seu virabrequim. Isso altera a cilindrada. E quando eu instalo um pino cursado, eu altero a cilindrada do motor. Além de você alterar a cilindrada do motor, quando você instala um pino cursado e mantém as configurações originais do cabeçote, de volume da câmara de combustão do seu cabeçote, você altera a taxa de compressão, porque o seu volume se manteve, certo? Principalmente na parte de pistão, se você não alterou, um exemplo, só coloquei um pino cursado no meu motor, vai alterar a cilindrada, certo? Diâmetro do pistão standard. Então eu fui lá e coloquei um pino cursado, altera a cilindrada. Também vai se alterar a taxa de compressão, porque o seu volume ali da câmara do cabeçote se mantém original, seu pistão se mantém original. Logo, o volume é menor e a cilindrada é maior. Automaticamente, a taxa de compressão ela vai se elevar. Então eu vou ter maior taxa de compressão no motor. O que é necessário fazer os acertos. Isso quando você só coloca aqui o pino cursado. Quando você instala, um exemplo, um pino cursado, mais diâmetro de pistão maior, altera a câmara do cabeçote, fazendo squish, pode ser que a taxa de compressão se mantenha a mesma, dependendo do volume que você tenha, ou que se também altere elevando ou se reduzindo. Isso vai depender de vários fatores, então você precisa fazer as medições para identificar a taxa de compressão do seu motor, beleza? Sobre taxa de compressão a gente tem vídeos aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição para vocês ou aqui no card aqui em cima, beleza? Caso você queira saber mais sobre taxa de compressão. Além de você alterar a cilindrada do motor, a taxa de compressão, vai se alterar o torque e a potência do motor, certo? Ou seja, aumentei cilindrada, principalmente pelo curso, vai aumentar o torque e também consideravelmente a potência. Vai ter mais torque e potência no motor, certo? Aumento de cilindrada traz mais torque e potência, beleza? Para ter um desempenho melhor no motor, existem outras modificações que são necessárias ser feitas, como cabeçote, comando, escapamento, par de ignição, avanço, tudo isso para ter mais resultado, ter ainda mais torque e mais potência. Mas quando eu altero a cilindrada, eu já aumento o torque e a potência do motor. E o pino cursado, ele altera a cilindrada, logo eu aumento o torque e potência no motor. Beleza? Então, esses são os pontos que acontecem quando eu altero o curso do virabrequim, aumentando ele. Beleza? Outro detalhe. O que o aumento do curso influencia? Primeiro passo aqui que a gente vai falar aqui que é o seguinte. Quando eu altero o curso do virabrequim, eu altero a cilindrada do motor. Quando eu altero a cilindrada do motor, eu influencio diretamente na classificação dos motores. Otávio, o que é a classificação dos motores? A classificação dos motores, ela é determinada por motores subquadrados, motores quadrados e motores superquadrados. Essas classificações determinam um motor que é melhor em baixa RPM, um motor que é melhor equilibradamente, ou seja, tem um bom torque em baixa, mas também é bom em alta RPM, e o motor que ele é melhor em alta RPM e ruim em baixa RPM. Como que funciona isso? Vamos lá, para a gente falar sobre a classificação, a gente precisa entender os três. Primeiro, motor subquadrado. Vou escrever aqui, ó, motor subquadrado. São motores onde os cursos do virabrequim são maiores em relação ao diâmetro do pistão que eu tenho no motor. E essa diferença tem que ser no mínimo 10 milímetros. Ou seja, eu tenho aqui ó, um curso, vamos colocar um diâmetro de pistão de 57 e um curso no virabrequim de 70 milímetros. Logo,
o que acontece aqui é que eu tenho um motor subquadrado. É um motor que tem a tendência a ser melhor em baixa RPM. Ele traz muito torque, mas não é bom em alta RPM. Por quê? Porque esse motor vai trazer muito torque em baixas rotações, certo? E também há outros fatores que eu vou mencionar até o final desse vídeo para segurança quando eu tenho muito curso no virabrequim. Beleza? Então o motor subquadrado, ele tem mais curso, menos diâmetro de pistão. Beleza? O motor quadrado, ele é equilibrado, certo? Ele tem curso e diâmetro de pistão basicamente iguais. A diferença tem que ser até 10, mínima é 10 milímetros. Nota que aqui eu tenho bem mais do que 10 milímetros de diferença, certo? Logo, um motor quadrado, ele poderia ser assim, ó, um motor que tem uma configuração com diâmetro de pistão igual e curso do virabrequim igual. Um exemplo, eu tenho um motor aqui com 54 milímetros de diâmetro de pistão e 54 milímetros de curso no virabrequim. Esses motores, eles são bons em baixas e também são bons em altas RPMs. Basicamente são os motores originais. A maioria dos motores de configurações originais, eles saem assim, ó, motores quadrados. Tá? Não são todos, mas a grande maioria, principalmente pelo compartilhamento de peças entre motores e o custo que vai ser mais barato para a montadora nessa fase de compartilhamento de peças. Como um exemplo, se a gente pegar o virabrequim da CG 160 e o virabrequim da XRE 190, eles têm o mesmo curso no virabrequim, ou seja, basicamente eles são os mesmos virabrequim. Então, esse compartilhamento de peças, ele deixa o custo da fabricação de uma motocicleta mais barato. Logo, as montadoras, elas optam muito por motores quadrados, que são motores já equilibrados, beleza? Pode haver uma pequena diferença? Sim, mas para a gente subir, mudar de classificação, tem que ser no mínimo 10 milímetros, beleza? E os motores super quadrados são motores onde eu tenho maior diâmetro de pistão e menor curso do virabrequim, certo? Ou seja, poderia ser o contrário aqui, eu tenho um diâmetro, eu coloco um kit 70 milímetros na minha CG 150 e uso um pistão de 57.3, ou seja, um curso de 57.84, tá, pessoal? Então vamos lá, ó. Diâmetro de pistão na 150, 70 milímetros, curso no virabrequim de 57.84, que é o curso original. Fui lá e coloquei um kit 70 milímetros na 150. Logo, eu mudei a classificação desse motor. Se a gente pegar esse motor, ele tem 57.3 de diâmetro de pistão e 57.84 de curso no virabrequim. Ele é um motor quadrado. Quando eu instalo um kit 70 nele, eu mudo a classificação desse motor. Ele se torna um motor super quadrado. Ele tem mais diâmetro de pistão do que curso no virabrequim. Ele tende a ser um motor melhor em alta RPM. Mas eu quero que vocês entendam que não adianta só trabalhar aqui diâmetro de pistão e curso no virabrequim e achar um exemplo. Eu peguei uma 150, cabeçote original, fui lá e coloquei um kit 70 e com o meu curso original, 70 milímetros seco, certo? E quero que esse motor gire a 12.000 RPMs. Não é isso que vai fazer o seu motor girar a 12.000 RPMs. Existe um fator que é o cabeçote e o comando. Eles vão determinar a faixa de RPM do seu motor. Mesmo que o seu motor ele seja super quadrado, ele tem uma tendência a ser melhor em alta RPM. Se você não tiver um cabeçote com diâmetro de válvulas ideal para a faixa de RPM que você quer atingir, um exemplo, 12.000 RPMs, e um comando que atenda a 12.000 RPMs, esse motor não vai girar a 12.000 RPMs, porque eu aumentei a capacidade cúbica, mas mantive o cabeçote original. Logo, a RPM tende a ser menor, porque é como se fosse assim, eu tenho um balde maior, tenho um balde normal, né? Fui lá, peguei um balde original, né? Um baldinho original. E tem a torneira lá, uma torneira que abre e fecha, certo? Que seria a válvula de admissão e escape.
Isso para torneira original. Aí você pega lá na ficha técnica original, tá lá o comando e o cabeçote original da 150. 8.000 RPMs, 8.500 RPMs, 14 cavalos. Então esse é o pico desse motor, certo? Além disso, ele tende a perder potência, certo? Isso na configuração totalmente original, certo? Se você altera comando, já vai alterar isso também. Mas você tem um balde original, que seria a capacidade cúbica, é o quanto cabe ali de ml, de quantidade de água ali, basicamente, estou dando um exemplo do balde, beleza? Então, basicamente, a quantidade de água ali. Eu vou lá e coloco um balde maior, só que eu não mudo o tamanho das torneiras, certo? As torneiras continuam com um diâmetro igual, que seria o diâmetro das válvulas. Logo, eu abro totalmente essas torneiras e demora-se mais tempo para preencher esse volume, preencher essa quantidade total de água. Então a RPM, basicamente, ela tende a se reduzir. Por quê? Porque o pico de torque e potência desse motor tende a se reduzir, beleza? Para mim alterar isso, por exemplo, coloquei um diâmetro de 70, seco no meu motor, eu preciso alterar o diâmetro de válvulas. Alterando o diâmetro de válvulas, eu preencho mais rapidamente e consigo colocar um comando e válvulas que atendam a uma faixa de RPM mais alta. Logo, o pico de torque e potência desse motor tende a ser numa RPM mais alta, beleza? Então, para vocês entenderem aqui que isso aqui influencia na classificação, mas a RPM também é determinada pelo cabeçote e o comando do seu motor, a configuração do cabeçote, diâmetro de válvulas e comando, beleza? Exemplo aqui de motores subquadrados. São motores de caminhões, certo? Não são a grande maioria, mas alguns são subquadrados. Tratores são motores onde precisa-se de muito torque. Um motor que tem muito curso no virabrequim e pouco diâmetro de pistão, quando a diferença é acima de 10 milímetros, ele é um motor que tem muito torque, apresenta um torque muito alto, certo? O pico de potência é um motor que apresenta um pico de torque e potência nas rotações bem baixas, e isso influencia diretamente a força, a carregar peso, certo? Não é um motor que vai girar no RPM alto, não. Ele é um motor que gira no RPM mais baixo para ter força mais rápida ali na saída, para puxar peso. Já para sair da inércia ali, basicamente. Já um motor super quadrado são motores onde eu tenho esse torque e essa potência em rotações mais altas. Logo, não são motores bons para puxar peso, certo? Para ter ali aquela arrancada, sair da inércia com facilidade. Eles são motores que não são tão bons em baixas, mas em altas RPMs eles têm mais giro, certo? De acordo com o cabeçote também que é usado e comando, mas eles trazem o torque e a potência em rotações mais altas. Um exemplo aqui são os carros da Fórmula 1, aqui que utilizam curso de virabrequim pequeno e diâmetro de pistão grande. A gente também vê muitas motos importadas com diâmetro de pistão bem grande, certo? E curso no virabrequim pequeno, para ter mais giro. Aí o cabeçote também é desenvolvido para isso e o comando também. Aí são motores que não são tão bons em baixas, mas têm uma boa potência em alta RPM. E isso também, pessoal, não quer dizer que esse motor vai ficar ruim em baixa. Porque se eu faço um motor grande, um exemplo, faço um motor de 400 cilindradas, com um pistão lá de 100 milímetros e um curso de virabrequim pequeno, não quer dizer que esse motor não vai ter torque. Ele vai ter torque, vai ter muita força também, porque eu tenho uma cilindrada muito alta, certo? Mas esse motor tende a ser melhor em alta RPM, principalmente quando eu tenho um cabeçote e um comando desenvolvido para esse motor. Beleza? Então, basicamente, quando eu altero a cilindrada do motor, seja pelo curso do virabrequim ou diâmetro do pistão, eu influencio na classificação dos motores. E quando eu instalo um pino cursado no meu motor, eu vou influenciar diretamente na classificação do meu motor, certo? Se eu pego na 150 e coloco um pino cursado de 2 ou de 3 milímetros e mantenho o diâmetro de pistão igual, eu mantenho o motor quadrado, certo? É claro que quanto mais eu vou aumentando o curso do virabrequim, mantendo o diâmetro de pistão igual, maior vai ser o torque do meu motor, certo? Agora, se eu pego lá e coloco um exemplo, um pino de 3, vai aumentar 6 milímetros no curso, mas também coloco um pistão 6 milímetros maior, eu mantive o meu motor basicamente original, quase o mesmo curso e diâmetro de pistão original, um motor quadrado. Ele é bom em baixa e também é bom em alta RPM, beleza? Agora, se eu só altero o curso,
Se eu só altero o diâmetro de pistão, eu vou influenciar nesses fatores. Um exemplo, se a gente pegar hoje muitas motos que trabalham em competição, onde é limitado o diâmetro de pistão, um exemplo, é limitado a 64,5, é limitado a 70 milímetros. Logo, eu posso aumentar muito o custo do virabrequim para me ter mais cilindrada nesse motor. Tendo mais cilindrada, mais torque e mais potência. Se eu vou com o diâmetro de pistão, ele é limitado, mas o curso é livre, quanto maior o custo do virabrequim eu coloco, maior vai ser a cilindrada, mais torque e potência. Logo, só que quanto maior o curso, mais torque eu tenho nesse motor. Para me ter mais velocidade final, eu teria que alongar mais a relação, porque a velocidade final também, ela não é determinada pela cilindrada, beleza? A velocidade final, ela é determinada pelo conjunto de engrenagens que o seu motor tem. E também, aí a velocidade, esse conjunto de engrenagens, é necessário uma potência teórica para que ela atinja uma determinada velocidade. Então, quando eu altero as engrenagens, a relação de engrenagens do meu motor, e altero a RPM também, que vai influenciar na velocidade final, eu preciso de uma potência. Quando eu tenho muito torque disponível, eu posso ter um motor que vá a altas velocidades, mesmo tendo torque em baixas RPMs. É como se fosse um motor de carro. A grande maioria dos carros, eles giram ali a 5.000 RPMs, 4.000 RPMs. Então são motores que giram a RPMs muito altas. Isso, claro, tem exceções de motores que giram em altas RPMs, beleza? Mas a grande maioria gira ali nessa faixa, 4.000, 5.000. São motores, basicamente, se a gente relacionar motores de moto, são motores de baixa RPM. Mas tem motores que giram a 4, 5.000 RPMs e atingem, um exemplo, carros que atingem 180, 200 km por hora. Ou seja, isso por que esses motores atingem? Porque eles têm torque, mas também tem um conjunto de engrenagens que fazem com que essa potência que é gerada em baixa RPM consiga empurrar esse conjunto de engrenagens a altas velocidades. Beleza? Agora a gente vai entrar quando usar ou não usar o pino cursado. Mas antes, deixa seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, se você não deixou seu like, porque o conteúdo aqui ainda tem muita coisa. Beleza? Então vamos lá. Próximo passo aqui agora é a gente falar se vale a pena usar ou não usar. E aqui a gente vai entrar na parte de alteração e o que você vai fazer quando você instala um pino cursado ou quando você cursa o seu virabrequim original do motor, beleza? Vamos falar então, primeiro, quando usar, né? Quando usar? Quando eu quero mais cilindrada no meu motor, quando eu quero mais torque e potência. Ou seja, quando eu quero mais cilindrada, mais torque e potência, eu vou usar um pino cursado ou vou aumentar o curso do meu virabrequim. Ou seja, quando eu quero maior cilindrada e mais torque, eu altero. Tem que ficar atento no que eu mencionei anteriormente, que seria a classificação dos motores, mais torque, para você saber lidar com o motor cursado e saber fazer os acertos. Quando eu altero o pino cursado, ou seja, instalo aqui um pino cursado, pino excêntrico no meu virabrequim, ou curso o meu virabrequim, eu preciso ter atenção para me ter durabilidade. Porque senão eu não vou ter muita durabilidade. Não se compara um motor que é para competição para um motor que é para rua. Em todo o seu desenvolvimento na preparação de motores, quando você vai preparar o seu motor, você tem que primeiro colocar qual o seu objetivo. O meu motor é um motor de competição que basicamente eu vou fazer mais manutenções nele, ou é um motor que não, eu quero montar, eu quero mais torque, eu quero mais potência, mas eu também não quero ficar fazendo muita manutenção, ter um alto custo ali de ficar desmontando o motor, montando, quebrou uma peça, trocar, fazer substituição de pistão, fazer substituição de camisa de cilindro, fazer retífica constantemente, trocar a biela constantemente. Se eu não quero isso, eu preciso ter atenção. Agora, se o meu motor é de competição, eu entendo que eu preciso que o meu motor ele ganhe uma corrida. Eu não preciso que o meu motor tenha durabilidade. Eu preciso que ele ganhe uma corrida ou uma temporada, certo? Agora, se eu quero um motor que ele tenha durabilidade, que eu vou usar ele onde eu preciso ter durabilidade e não vou fazer tantas manutenções, eu preciso ter atenção nesses pontos aqui, certo? Esses pontos aqui também são válidos para competição quando se fala em quebras, beleza? Primeiro ponto, acertar o RL. O RL é a inclinação da biela,
certo? Tanto para a direita quanto para a esquerda aqui. Quando eu altero o curso do virabrequim, a biela, se eu mantenho a biela com o centro a centro original, que é a medida original da biela entre os centros dos furos aqui, dos pinos, eu vou aumentar o RL do motor. Quando eu aumento o RL do motor, a biela, ela se inclina mais, porque o RL é a inclinação. Se eu aumento o RL, a biela inclina mais. Quando a biela inclina mais, o que vai acontecer é que o pistão vai ser forçado contra aqui o cilindro. Quando a biela se inclina, vai gerar um arrasto maior entre os anéis, cilindro e pistão na camisa de cilindro. Gerando isso, vai gerar mais atrito, maior temperatura e maior desgaste no meu motor. Dependendo do giro que eu coloco esse motor também, eu vou alterar na velocidade média do pistão, que é o quanto esse pistão, dependendo do quanto de RPM eu coloco em um curso muito alto, esse pistão ele pode romper a barreira de lubrificação e vir se quebrar o pistão, quebrar a biela, ou seja, vir a trazer quebras no motor. Então eu tenho que ter atenção no RL e também tenho que ter atenção na velocidade média do pistão. Para mim acertar o RL, eu preciso colocar uma biela que seja maior de centro a centro, para que assim eu mantenha o RL ou original ou abaixo do original para me ter a durabilidade nesse motor, ou seja, que é um motor visando durabilidade, beleza? Já que um motor de competição, eu posso ter um RL alto, mas em contrapartida eu vou ter um desgaste maior, mas aí eu não vou ligar porque aí esse motor vai ser para uma corrida, depois eu posso trocar o pistão ali, houve um desgaste, eu posso fazer essa manutenção e trocar, certo? Agora a RPM eu preciso ter atenção, por quê? Um curso de virabrequim ele não aceita muito RPM porque vai alterar a velocidade média do pistão. Quanto maior a velocidade média do pistão, o pistão ele pode romper a barreira de lubrificação. Então você vai fazer um cálculo que vai determinar a velocidade média do pistão ideal para você não ultrapassar ela, um limite de segurança, para você ter durabilidade no seu motor preparado. Então esses são os pontos de extrema importância quando você monta um pino cursado no seu motor e você quer durabilidade. Então é o que? Acertar o RL e acertar a RPM. Eu preciso ter atenção na RPM do meu motor. Se eu monto um motor original, um exemplo, 8.500, mantenho o cabeçote original, coloquei um pino cursado, coloquei um pistão 4 milímetros e coloquei um pino cursado de 2, 3 milímetros, eu não preciso, mantenho válvulas originais, eu não preciso alterar a RPM desse motor. Por quê? Porque a cilindrada subiu, o pico de torque e potência ele desce. Mesmo colocando um comando, ele vai descer, então eu não preciso alterar a RPM desse motor, certo? Logo, eu vou estar dentro ali tendo segurança ainda no motor. Agora, se eu instalo um pino cursado, coloco um pistão maior e aumento a RPM do motor, eu preciso saber até quanto eu posso colocar para girar esse determinado curso para atingir uma velocidade média do pistão com segurança. Dependendo da velocidade que vai atingir, vai romper o fio de lubrificação entre o pistão, cilindros e anéis e vai quebrar o motor, beleza? Então preciso ter atenção nesses pontos. Segundo ponto, como você alterou a cilindrada, vai alterar a taxa. Alterou taxa, entra no fator de octanagem do combustível que eu uso. Se eu tenho uma taxa muito alta para um combustível de baixa octanagem, vai acontecer detonação e pré-ignição. E isso pode trazer a quebra do motor. Se eu aumento a cilindrada e a taxa se aumentou, eu posso utilizar um combustível com maior octanagem, um álcool, uma Podium, uma Premium, uma Octapro ou um metanol, para que esses combustíveis eles tenham mais octanagem e utilizar essa taxa maior no motor. E também posso fazer misturas, gasolina com etanol, gasolina com álcool, para uma determinada taxa de compressão, certo? Agora, não, quero rodar só na gasolina comum, tem que ficar atento na taxa de compressão que o seu motor está apresentando, para você não ultrapassar ali 10,5, caso você queira durabilidade, rodar sossegado nesse motor e não ter o risco de quebras ali, ou ter o risco ali de detonação e pré-ignição. E muito importante também o acerto de alimentação. Não adianta eu ir lá e colocar um pino cursado no meu motor, aumentar o diâmetro de pistão,
eu aumentei a cilindrada e não fazer um acerto de alimentação nesse motor. Se eu não fizer acerto de alimentação, esse motor vai quebrar. Pode ser que ele se quebre ali até mesmo nos primeiros funcionamentos dele. Nas primeiras puxadas, nas primeiras andadas, esse motor venha se quebrar, porque o acerto de alimentação é muito importante. Aí, se a sua moto é carburada, vai acertar na giclagem do carburador. Se a sua moto é injetada, vai acertar como? Através de um bico injetor com maior vazão, através de um remap, ou através de uma injeção piggyback, ou através de uma injeção programável. Injeção piggyback, SV Pro, SV100, Full Controller. Uma injeção programável aí tem várias marcas também no mercado. Fulltech, Pandu, tem várias marcas, tá, de injeção programável no mercado, tá? Então você tem que ficar atento aí se a sua moto é injetada e fazer isso. Ou vai lá e faz um remap, instala um bico injetor, dependendo da cilindrada que você está colocando. Mesmo fazendo remap, tem que trocar o bico injetor. Vai lá e faz um remap e fica sossegado, sua moto vai ter muita durabilidade. Agora, não acertou a alimentação, o risco de quebras é grande. Então, quando usar? Quando eu quero fazer isso aqui. Lembrando que o acerto de taxa aqui também está incluso o quê? As alturas. Troquei a biela, vou ter que alterar as alturas. Então eu vou ter que usar flange no motor. Para usar flange eu vou ter que acertar as alturas de pistão e cabeçote, o squish, quando eu instalo também um comando, vou ter que alterar ali as profundidades das cavas, as folgas de segurança que eu tenho, as folgas de segurança que eu tenho na mola do cabeçote, as folgas de segurança que eu tenho ali entre a coroa do pistão e o meu cabeçote. Tudo isso eu vou ter que ficar atento nos acertos. São modificações que são importantes de se fazer e que também trazem durabilidade para o seu motor preparado. Beleza? Então esses pontos eu preciso ficar com atenção neles, beleza? Outro detalhe também é que dependendo do curso do virabrequim que eu coloque, eu vou precisar alterar ou as furações da torre para me usar os prisioneiros originais, ou eu vou ter que trocar os prisioneiros, trocar também corrente de comando, ou eu vou ter que alterar os elos, aumentar os elos da corrente de comando para acertar as alturas, beleza? Então, logo quando eu instalo um pino cursado, eu preciso ficar atento nesses fatores caso eu queira durabilidade, nessas modificações que são necessárias de se fazer, beleza? E quando não usar, Otávio? Quando não usar? Quando você não quer trocar a biela, certo? Isso para quem quer durabilidade no motor, beleza? Não quero alterar a biela, aumenta só o diâmetro de pistão, beleza? Quero um motor de alta RPM, que vai girar ali 12.000, 13.000 RPMs. Não coloque muito curso no virabrequim. Não que você não possa usar um pino cursado. Você pode, mas tem que ficar atento à velocidade média do pistão ali para ter durabilidade. Então, quando você quer um motor de muito RPM, curso do virabrequim pequeno, menor, certo? E diâmetro de pistão maior. Faça um motor com a classificação super quadrado, beleza? E quando eu não quero fazer muitas modificações no meu motor, não quero alterar nada disso, não quero alterar a biela, não quero ter trabalho com modificações, altera só o diâmetro de pistão. Assim você vai ter durabilidade, é mais fácil de se acertar, porque aí você vai ter que acertar só a taxa de compressão, cavas, caso você coloque um comando, e também o acerto da alimentação. As modificações são mais simples, beleza? E também quando eu não quero trocar a biela, não quero ter trabalho com troca de biela, então preciso ficar atento. Lembrando que a observação é o seguinte, mesmo que eu coloque diâmetro de pistão maior, preciso conferir se a biela que eu vou usar no meu motor, se ela está em boas condições. Otávio, posso colocar um 4mm, 190, 70 na biela original? Pode, desde que a biela que você esteja usando no motor original, ela esteja com as folgas dentro do manual de serviço, com as folgas padrões. Baixa o manual de serviço da motocicleta que você está preparando, vai lá e analisa as folgas padrões dessa biela. Faça as medições antes de montar o seu kit, não é necessário desmontar o motor, você consegue fazer as medições com o motor montado. Faça as medições, se estiver dentro do padrão, das folgas padrões de segurança do manual de serviço, pode montar sim um kit maior, ou seja, um kit com diâmetro de pistão maior no seu motor.
Beleza? Para você que quer se aprofundar mais na preparação de motores, quer aprender os cálculos que determinam velocidade média de pistão, RL, os acertos, cálculos, folgas, medidas, preparações, qual comando usar, tudo isso a gente tem cursos específicos. Eu vou deixar o link aqui embaixo. No primeiro link aqui da descrição vai ter todas as informações sobre os nossos cursos e os nossos materiais para você se profissionalizar na área da preparação de motores. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder o próximo vídeo que eu vou postar aqui e comenta aqui embaixo se você já fez alguma modificação dessa, alterando o pino cursado, se você gostou, se não gostou, que eu vou fazer o possível para responder a maioria dos comentários. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.